Continuando aqui no intervalo, aproveito para trazer uma reportagem muito interessante que está em destaque na nossa home aqui do UOL, falando sobre o SUS e a surpresa dos estrangeiros, a surpresa positiva que alguns estrangeiros têm aqui no Brasil, contando especificamente agora a história de um jornalista americano que trabalha aqui no Brasil, um jornalista do Washington Post, que ficou impressionado com o atendimento gratuito de saúde nosso aqui no Brasil. O nome dele é Terence McCoy, ele trabalha para o Washington Post. Ele sofreu um ferimento na cabeça em uma situação em viagem em Paraty, quando ele estava fechando o porta-mala do carro no Rio de Janeiro, e ele se surpreendeu ao não pagar nada quando foi no hospital correr para pedir socorro. Ele foi atendido por um médico, levou pontos, fez um raio-x, uma tomografia computadorizada e recebeu a medicação, tudo sem nenhum custo. E aí ele foi para as redes sociais falar sobre isso. A gente tem aqui um trechinho do que ele disse. Sabe, uma das maiores diferenças entre o Brasil e os Estados Unidos? SUS. Eu estou aqui há 6 anos, mas nunca vivenciei uma experiência no SUS. Até 2 semanas atrás, quando eu passei uma emergência e o SUS veio me atender. Eu estava de férias em Paraty, arrumando nosso carro para voltar para o Rio de Janeiro, quando a vara que deu suporte para nosso porta-mala quebrou e a tampa caiu e bateu minha cabeça. Olha, foi um acidente surreal, tinha muito sangue e eu quase perdi sentido. Alguém ligou para o SAMU e o SUS veio me buscar. Eu passei 6 horas no SUS e tudo era de graça. Era tomografia, raio-x, sutura e a conta chegou R$0. Olha, esse tipo de tratamento não existe lá nos Estados Unidos. Mesmo para as pessoas com convênio, você vai precisar pagar uma conta por tratamento emergencial. Mas aqui no Brasil, a experiência era bem diferente. Para acompanhar minhas reportagens e análises, me siga. Esse tipo de reportagem, estava até procurando a original aqui para trazer mais um trechinho, mas acaba sendo um comportamento um pouco comum de estrangeiros aqui no Brasil. Já aconteceu com um colega meu também, francês, comentando positivamente sobre, mas o contraste com os Estados Unidos é um pouco maior e por isso queria a análise dos professores aqui também na volta do nosso intervalo daqui a pouquinho. A gente então registrando aqui a história do Terence McCoy, nesse incidente que aconteceu em Paraty, enquanto ele fechava o porta-malas do carro, teve acidente, foi atendido, e aí falando do atendimento no posto de saúde com o SUS, mas que a gente sabe, aqui no Brasil também tem atuação importante em diferentes questões, inclusive sanitárias, no nosso país. Estamos aqui estamos de volta do nosso intervalo, toda a nossa audiência da TV e do YouTube reunidos, a gente trazendo aqui especificamente a história de um americano que mora no Rio de Janeiro e foi para as redes sociais, está viralizando com conteúdo, elogiando o SUS por causa de um atendimento que ele teve, ele que se surpreendeu com atendimento gratuito, que vem em um momento, de certa forma, que ilustra para a gente também, né, professor Paulo, as discussões da importância da gente saber as coisas antes de criticar, antes de falar, e aqui no caso um ponto para o Brasil nessa questão de saúde frente à comparação com os Estados Unidos, né? Como é que o senhor vê essa reportagem, esse conteúdo aí trazido pelo colega do Washington Post? Não só os Estados Unidos, mas também a Inglaterra, né? Existe uma missão brasileira ensinando os ingleses como fazer atendimento domiciliar, já que durante a pandemia muitos ingleses não abriam a porta, aliás, o governo inglês e o sistema como chegar às casas, né, dos pacientes mais idosos, né? Então, de fato, a construção do SUS foi uma construção a múltiplas mãos, né, com equipes interdisciplinares, várias áreas do conhecimento da medicina, do serviço social, terapia ocupacional, entre outras áreas, né? Então, o sistema brasileiro ele pode ter vários defeitos, como falta de verbas, etc. Mas o que a gente não pode reclamar é que existe, sim, uma prestação de serviços, né, que é ampliada, universal, gratuita. Isso surpreende os americanos, né, já que nos Estados Unidos a medicina basicamente é um negócio, né? A maioria dos americanos não tem cobertura médica, né? Os planos de saúde são caros. Há um documentário do diretor Michael Moore, né, a respeito da quantidade de pessoas doentes, idosos, que são abandonados em hospitais dos Estados Unidos porque as famílias não têm condições
de pagar a conta. E aí a gente vê a diferença de um sistema, né, que defende políticas de bem-estar social, que é o brasileiro, e um sistema amplamente neoliberal. Muito se fala, né, da livre competitividade, do livre mercado, mas se esquece que um dos lados cruéis do neoliberalismo é a ideia de que se o sujeito quer acesso à saúde, educação, programas ou moradia, isso é um problema individual e não coletivo, e não do Estado. Então, aqui fica o reforço, né? Sim, o que não faltam também são esses exemplos que a gente vê em documentários, em filmes que explicam um pouco essa lógica, né, professor? Peço mil perdões de interromper o senhor. Agora a gente vai abrir aqui espaço para o esporte também no nosso All News. Mil perdões pela interrupção, mas queria agradecer demais. Gostei muito da conversa. Até uma próxima oportunidade, viu? Até. Muito obrigado pela oportunidade. E agradeço também por mais essa, professor Beto. Professor, até a próxima. Obrigada. Eu que agradeço. Prazer estar contigo, Paulo. Um prazer e bom fim de semana a todos.